Olá, Daniela Migliari. Eu ia começar a conversar um pouquinho, né, dessa história de como é que a gente se conheceu, né? Porque isso aqui é um papo da editora, a gente vai falar um pouco do teu livro, mas também da história por trás do livro, né? De como é Aham. que aconteceu, de como a gente se conheceu, o que que veio, né? E mas seja bem-vinda à casa da Tagore Editora e você, eu acho que eu estava falando para as pessoas, não sei se você escutou, mas eu acho que o seu livro marcou na editora e em mim uma nova fase, sabe? Olha. Uma fase, uma fase de procurar um caminho de uma missão da editora, né? Dessa procura da espiritualidade, né? Procura do que eu ia publicar. E aí, no dia que eu estava perguntando para o universo te trouxe. E eu fico até meio emocionado quando eu falo, porque eu acho que a gente está muito conectado, né? E eu acho que esse seu caminho eu te agradeço, né? Primeiramente, tá pegando seu tempo, que eu sei que você ainda é uma businesswoman, uma super escritora, né? Faz 10 milhões de coisas. Então, obrigado por estar aqui. E aí eu quero poder falar um pouquinho dessa história do teu livro, né? Para quem não conhece, que eu sei que você tem uma quantidade de seguidores e outros gigante, mas eu acho que para quem está aqui do meu lado, né, poder te conhecer um pouquinho, eu acho também bem legal. Bacana. E eu estava lembrando também, Tagore, que essa história já vem de antes da gente, porque a minha mãe e seu pai, super amigos, né? Verdade, verdade. A gente tinha essa conexão, assim, herdamos então, né, essa amizade. É, é, duas pessoas muito incríveis e fortes e corajosas e empreendedoras aqui em Brasília, né? E se tornaram grandes amigos e a gente se reencontrou por outros caminhos e descobriu isso também, né? Então eu penso, É verdade. inclusive hoje é aniversário da minha mãe, né? Que É verdade! é, Parabéns para ela. Ai, que legal. Espero que ela esteja, que ela tenha a possibilidade de ver isso. Elcio, um grande beijo para você. Já tentei falar com você várias vezes, mas eu não sei por que que esses nossos universos ou o mundo de telefone não nos deixa encontrar. Mas parabéns, um grande beijo, muita saúde e muita paz. eu acabei de fazer um post para ela aqui também, cumprimentando-a pelo aniversário, porque eu sei que meu pai sempre escreveu muito bem também, né? Meu pai, ele aposentou no Exército, era um coronel do Exército, mas ele atuava também nessa parte de informação e de escrita. E assim, Uhum. só que o lado também da minha mãe, de poeta, escritora, o pai dela, meu avô materno, também escritora, minha avó. Então eu venho de uma família de poetas e de escritores, né? Então, e você vem de uma família de editores, né? Essas coisas. O fruto não cai longe da árvore, né, Tagore? É verdade. Falou que a semente da manga não dá pitanga, né? Não. Então, não tem jeito. Eu sou o cruzamento do editor com a bibliotecária. E também não podia sair muito longe do livro. Você não tinha escapatória, né? Não, eu acho que. Aí não deixar, falei, não vamos deixar ele aqui, vamos colocar o nome Tagore, que aí ele não tem jeito de sair, entendeu? Porque nos outros meus irmãos colocaram Manuela, Marcelo, Andréia tal. Não tinha, assim, mas Tagore não tinha jeito. Não, gente, a pessoa se chamar Tagore Alegria é muita, né? Assim, É, como é que fala? Materialização de tudo que eles querem de bom e de melhor para um ser. é verdade, é muito bom. Ô Dani, deixa eu te falar, e eu acho que uma coisa que vale a pena, né? Eu queria que você dissesse um pouco como é que foi essa tua caminhada até que você escrevesse o livro. Que muita gente que está aqui e que vem pelos meus canais também quer ser escritor, gosta de literatura, né? Às vezes, por exemplo, tem várias professoras que estão aqui. E aí, como é que você chegou a materializar isso, né? Porque seu livro ele é um misto e aí eu vou te falar, né, para todos que estão aqui, né, e para você. O que eu acho que me encantou também, primeiro, é que você traz uma das coisas que eu acho mais importantes, esse equilíbrio, né, sobre as várias visões do homem, sobre a religiosa, sobre o homem em si, né? Então você pega o seu conhecimento, né, de mãe, de mulher,
né? E o seu conhecimento espiritualista, o teu conhecimento técnico nas constelações familiares, e você faz uma junção toda ele dentro do teu livro, trazendo o que você gosta, com o que é você. Traz poesia, traz as suas inquietações e as suas respostas que você encontrou, né? E aí eu queria saber como é que você veio transformar isso em livro. Bom, Tagore, eu adoraria ter algo assim bem bonito e bem planejado e bem estruturado para te responder, mas não foi nada planejado, foi realmente uma expressão do meu ser. Eu sempre, a vida inteira, escrevi para poder organizar as minhas emoções. Sempre. E isso assim, desde muito menina, muito menina. Até antes da adolescência eu já fazia isso. Então eu tive uma. Era muito natural para mim que a minha expressão, por incrível que pareça, hoje em dia eu sou muito conversadeira, falo muito, né? Mas na minha infância eu era uma menina mais quieta mesmo. Então eu me estruturava e eu conversava comigo mesma por meio da escrita. Então, enquanto as minhas amigas compravam diários, escreviam as 5, 10 primeiras páginas, eu varava o diário inteiro e ele ficava dessa grossura e eu punha tudo ali naquelas agendas. Tinha agenda da Pacalolo, agenda de, agenda de não sei o quê. E era uma coisa para mim, era meu momento ali, né? Então, a vida inteira eu escrevi muito. E esse livro, precisamente, veio até por conta disso, em função de eu ter escrito a vida toda, me tornei profissionalmente uma jornalista, atuando na área de jornalismo impresso. E as pessoas falavam, poxa, mas você tem uma voz boa, você tem uma impostação, tem uma boa imagem, vai para a TV, vai para a rádio. Eu falava, não, gente, a minha história é escrever, eu gosto de escrever, eu quero, né, ir para os teclados. E aí assim foi, eu fui atuando na área de jornalismo, mas secretamente no meu mundo interior continuava ali, organizando as minhas emoções dessa maneira, né, escrevendo. Até que realmente eu optei por esse caminho de começar a escrever alguns textos para me ajudar na vida de casada. Depois que eu casei, começaram a surgir aquelas perguntas, aquelas questões, aquelas inquietações de perceber que aqueles sonhos, aquelas projeções de você é a mulher X, Y, Z, você é a mãe X, Y, Z, e aquilo me frustrava, aquilo, quando eu via, eu estava lidando com questões tão delicadas, e aí eu ia recorrer para os textos novamente para poder desabafar. Então, nesse momento, foi a hora em que eu falei, bom, eu vou começar a escrever isso aqui, né? Mas vou assinar sem ser o meu nome de jornalista, eu vou assinar o meu nome de casada, que é o Daniela Migliari, porque de nascimento eu sou Daniela Guimarães Teixeira. E aí o Migliari veio com o casamento, que agora a gente já está, agora em julho a gente vai completar 20 anos juntos, porque foi daí que veio essa inquietação, dessa busca mais aprofundada, não só de simplesmente escrever para desabafar, mas eu queria solução, porque eu queria um casamento feliz, eu queria ser uma mãe competente, eu queria viver a minha expressão como adulta de uma forma mais organizada e mais curada, digamos assim. Então, eu comecei a viver a busca do autoconhecimento, busquei terapia, depois mergulhei no estudo aprofundado do espiritismo, mas eu já tinha passado por várias escolas do conhecimento, Rosa Cruz, eu passei por muitos caminhos. Fui católica um tempo e sempre estudei muito a vida de Jesus, assim, sempre gostei desse mundo, né, das parábolas, das imagens e das reflexões mais aprofundadas. Até que em 2016 eu entrei no mundo das constelações familiares. E nisso, o livro já estava pronto, porque esse livro, ele veio desse meu contato interior com esse autoconhecimento, mas eu só fui falar dele por meio do Rossandro, porque o Rossandro Klinger um dia comentou comigo que ele estava um pouco angustiado com o assunto e eu mostrei para ele um desses textos. E ele falou assim, nossa, mas esses textos, você tem outros desses? Eu falei, eu tenho dezenas, eu tenho mais de 100 textos escritos.
Ele falou, mas não é possível? Manda mais. Aí manda mais dois. Aí eu mandei mais dois. E ele falou, gente, mas você tem que abrir uma página. E aí, tá, agora eu não queria, entendeu? Por isso que eu tô te falando que não era estruturado, porque era algo muito íntimo, era muito meu. E eu pensava, gente, o que que as pessoas vão pensar de mim como jornalista, como profissional, se eu colocar essas coisas tão profundas para o mundo, né? Então ele ficou 6 meses insistindo mesmo. Falava, Dani, abre a página, Dani, vai. E eu não queria, eu ficava assim, relutando O com burrico, medo. né? Eu tinha receio, Tagore, porque eu me exponho muito, né? Essa coisa de você falar da sua própria sombra, das suas emoções, né? E eu, como jornalista, atendendo empresas aqui em Brasília, eu ficava pensando, gente, o que que vão pensar? Isso, aquilo. Eu não tenho vergonha de falar isso. Foi assim, foi como foi. Até que eu falei, quer saber? Eu não vou usar o Guima, que era minha assinatura no jornal, quando eu fui repórter, eu sempre assinei Daniela Guima. Eu vou usar o Migliário, fico um pouco mais preservado, até porque o Migliário ele vem do meu mundo de mulher casada, que teve os filhos, que foi onde realmente esses textos nasceram, né? Eu falei, então eu vou ali. Mas aí o que aconteceu? Em um mês tinha 3.000 pessoas na comunidade. Na época o Facebook tinha aquelas porteiras abertas, né? Então foi 3.000, 10.000, 15, 20, 30, 40, chegou a 50.000, muito rápido. E aí o que que eu entendi? Eu entendi que todo mundo tem as suas sombras, todo mundo tem suas vulnerabilidades, todo mundo tem suas dores, e eu percebi que falar de mim era falar de muitos, né? E aí, É. naturalmente, tomou um curso sozinho, assim. Uhum. E aí eu entro com duas coisas, né? Porque aí eu sempre quando a gente fala da gente, a gente fala do que é nosso, do nosso universo, a gente passa a ser a gente passa a ser universal. O Fernando Pessoa diz isso, né? Com o rio da minha aldeia, né? Que ele que vai se transformar no mar. Então, quando a gente fala do nosso micro, a gente está falando do micro do cara da Tchecoslováquia, a gente está falando do cara de Portugal, está falando do cara de todos lá. Todos têm família, todos Uhum. têm mãe, pai, essas coisas todas. E o que eu acho interessante, eu queria perguntar, isso não sei se eu já te perguntei alguma vez, mas e a sombra? Essa pegada da sombra, porque as pessoas às vezes não entendem o que que é a sombra. E eu gosto de explicar isso, e hoje, muito do que acontece comigo e do que eu vejo, por exemplo, eu até te mandei um negocinho que você falou, ah, não, tá agora, não vamos falar sobre isso agora. Que, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, e aí a gente vai falar isso um pouco mais para frente, que está anotado, não é a sombra que as pessoas não querem ver, que traz todo o desequilíbrio. Eu quero saber, da onde você tirou a sacada da sombra? Porque eu nunca tinha parado para pensar na sombra. Eu não tenho formação psicanalítica, né? Porque originalmente essa expressão daquilo que é sombra vem da psicanálise, né? Uhum. Especialmente de Jung, se referindo a esses conteúdos do inconsciente. Então, eu nunca fiz uma formação nisso, né? Eu nunca passei por esse tipo de estudo. Então, todo esse meu texto em relação à sombra, toda essa construção, ela é autoral e artística, tá? Então, essa minha interpretação do que é sombra nos meus textos eram aqueles aspectos meus que eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que, de repente, quando eu via aquilo estava saindo de uma forma constrangedora, porque você tenta conter, você tenta ser a certinha, você tenta calar, você tenta silenciar esses aspectos seus. Até que, né, é como você pegar uma bola de pilates e tentar enfiar dentro da piscina, entendeu? Você fica tentando, e ela vai te empurrar para fora, ela vai sair, ela vai, né? Então, o que que eu percebi? Olha, por trás dessa sombra, dessas coisas que me envergonham e que me constrangem, tem no fundo dor, recalque, fragilidade, vulnerabilidade. Como que eu posso cuidar disso para que eu não fique tão suscetível a essa pressão, né? Esse retorno que me constrange, que me tira o chão. Então, algumas pessoas até perguntam, nossa, mas Daniela, você está falando disso e você nem é psicanalista? Eu falo, pois é, eu sou escritora, eu sou autora desse estudo. E ele acabou em função da minha formação em constelações familiares, porque a constelação familiar ela tem como principal objeto a gente conseguir
olhar para os excluídos do nosso sistema, aqueles que a gente excluiu, que antepassados nossos excluíram, que a gente consiga olhar para eles e dar um novo lugar. Então eu vou trazer os excluídos e reincluí-los no meu coração. E eu comecei a entender que essa exclusão desses meus aspectos, que eu ficava envergonhada, que eu chamava de sombra, era uma exclusão de uma defesa que eu criei diante da vida. Era uma exclusão de mim mesma, era uma exclusão de um recurso que eu acabei criando para poder me defender. Então, isso tudo foi avançando, Tagore, passo a passo, até que virou o que virou, né? Hoje em dia, que é um caminho terapêutico que eu mesclo aí esse contato com essas vulnerabilidades, com a criança ferida, junto com os princípios das constelações familiares. E tenho tido efeitos na minha vida de muito alívio, de me humanizar e principalmente de trazer mais humildade. Humildade, sabe assim? A gente não é essa Coca-Cola toda já pronta, acabada, que a gente gostaria de parecer nas redes sociais. No fundo, a gente tem um monte de conteúdo de recalque, de baixa estima, e eu nunca me dei por satisfeita de olhar para isso e fingir que não estava ali. Eu sempre ficava, peraí, o que é isso? Da onde vem? Por que eu estou reagindo assim? Por quê? Então, de porquê em porquê chegou nisso. E que eu acho muito, muito interessante, sabe? O que é uma outra... Você não precisava ser psicanalista para se sentir humana, né? Porque a gente... E eu acho que tem essa humanidade no seu livro, que eu gosto muito, que é essa aceitação da imperfeição e esse equilíbrio, né? Que você traz e que traz esse desabafo nosso de falar assim, ai, poxa, não, calma. As minhas sombras, elas nunca vão deixar de existir. Eu preciso entendê-las, eu preciso vê-las, porque a nossa tendência é que ela querer, como você falou, a grande bola de Pilates, entendeu? É escondê-la. E não. E elas têm que aparecer para quem? Primeiro para você, né? E eu, ao ler o teu livro, fui entendendo isso. E fui entendendo que esse caminho é o caminho da infância espiritual. A gente está nesse caminho do crescimento, que é o teu subtítulo, né? É esse amadurecimento espiritual, que não é o amadurecimento espiritual religioso, né? Mas o espiritual humano, que todos nós carregamos, né? E essa infância espiritual, né? Outra sacada também que você traz, né? A infância espiritual. Nós ainda somos crianças nesse processo, nessa caminhada. Isso vem muito do espiritismo também, porque embora eu seja aberta a todas as religiões, inclusive eu tenho muitos amigos também que são ateus, eu tenho essa liberdade de transitar entre diversos mundos, né? Agora, como uma profissional de jornalismo científico, e eu fui focada em ciência durante muito tempo, quando eu encontrei o pensamento de Allan Kardec, que tinha essa visão muito aberta, né, para questionar, para ignorância. Eu sou simples, ignorante, então eu sou um ser que eu estou em processo, em aprendizado, essa perspectiva de poder continuar nessa caminhada, né, espiritual. Então eu fui percebendo ao longo da literatura espírita, em vários momentos, essa chamada mesmo a essa infância espiritual. A própria equipe espiritual que participa da codificação dos 5 principais livros de Kardec fala em diversos momentos sobre a criança espiritual, a infância espiritual, e isso está numa vasta literatura também psicanalítica, também da psicologia, essa dor em nós que vem dessa criança ferida. Agora, será, agora que essa criança ferida é essa que está aqui aos 43 anos, ou isso vem de lâminas e lâminas existenciais, outras para quem acredita nisso, ou se não acreditar nisso, de registros genéticos que estão no meu corpo, no meu DNA. Então, assim, chegou uma hora que eu falei, eu me retiro de tentar dizer e definir se são outras vidas, se são registros genéticos, se é tudo ao mesmo tempo aqui e agora. O que importa é me reconhecer pequena aqui diante dessa imensidão,
de lá de trás, Incompreensível. incompreensível, né? E, ao mesmo tempo, manter a porta aberta com muito respeito a toda e qualquer expressão de sistemas de crenças de diversas pessoas e me perceber em aprendizado, me trouxe essa humanidade, porque eu percebo que a cada dia, se eu caminhar 1 centímetro a mais, né, nesse sentido de ser mais amorosa comigo mesma, e esse amor enchendo o meu copo, ele pode transbordar e ir para o outro também. Eu percebi que esse negócio de ficar tentando fazer lá fora, ficar tentando, enfim, fantasiar, não ia me ajudar em nada. Que eu precisaria mesmo era de botar meu pé no chão, da minha realidade, daqui e agora, para que eu pudesse caminhar, passinho a passinho, em direção a algo novo no meu comportamento. É muito interessante, porque outra coisa, né? E aí quem lê o teu livro vai ver que você faz né, você faz vários encontros, né? Encontro do casal sagrado, encontro com você, encontro com seus filhos, essas coisas todas. Mas dentro desse processo, por exemplo, eu sei que você, né, você é uma pessoa que escreve sempre. Você, dentro do processo de produzir o texto, o que você achou mais difícil? Já falando do mundo editorial, saindo um pouco, né? O que você achou mais difícil dessa caminhada? Você fala assim, como Do mundo como escritora. Por exemplo, você já falou que foi difícil você se colocar, né? Porque você iria ser criticada, você ia ser exposta. Mas depois, beleza, você expôs para o mundo. Depois de expor, o que você achou mais difícil? Foi se relacionar com as pessoas que leram? Foi dar o feedback? Foi aceitar os feedbacks negativos? Foi aceitar, ou você se encantou demais com, ou você achou que eram poucos positivos? Você achava que ia crescer muito, que foi devagar, que foi rápido? O que você achou? teve um monte de sonhos e frustrações, isso com certeza. Mas, assim, do ponto de vista criativo, o livro ele passou por um momento divisor de águas, que foi eu estar no meio da formação como consteladora familiar, e o livro todo tinha sido escrito na primeira pessoa do plural. Eu escrevi ele todo no nós. E aí eu sempre escrevi assim, quando nós sentimos inveja, quando nós nos sentimos arrogantes, tarará, tarará, para falar de alguma coisa assim, aí eu comecei a perceber que era como se eu estivesse querendo me misturar na multidão e eu não assumi que eu me sinto invejosa, eu me sinto arrogante, nos momentos em que eu me sinto assim, assado, tarará, tarará, né? E aí foi um grande ganho que o livro ganhou, porque tomou um corpo diferente, que foi eu escrever ele todinho na primeira pessoa do singular mesmo, eu trazer ele para um testemunho, né? E falei assim, bom, então já que eu vou trazer isso, eu vou trazer isso do meu lugar. Porque aí, tá, agora você abre mão de interferir no outro. Eu falo do meu, e cada um, mestre de si mesmo, que entrar em contato com essa obra, vai conseguir olhar para isso e trazer para si ou não o que quiser, né? E o que quiser colocar em prática. E aí isso foi uma surpresa muito linda, porque eu percebi que as pessoas poderiam realmente tomar posse daquilo de uma forma única para cada pessoa. Cada pessoa poder olhar e falar assim, interessante, eu estou olhando essa pecinha aqui do quebra-cabeças e essa pecinha está falando isso. Então, ela vai se responsabilizar pelo próprio processo. Então, esse é o processo que vem das constelações. Você se retirar e se manter no seu lugar e nenhum outro mais. E isso foi super difícil, porque me exigiu ainda mais assumir algo e abrir mão de interferir, abrir mão de, desculpa a expressão horrível, mas de cagar regra do que o outro tem que fazer, do que o outro tem que acontecer para ele ser feliz. Ele... Não, escreve e solta. Porque para mim era uma dor imensa escrever o texto, perceber que aquilo caminhou em mim, que eu já estava em outro lugar, e aí eu pensava, meu Deus, agora aquele texto ficou todo errado, eu tenho que refazer ele todo, né? Aí eu comecei a pensar, Daniela, você não está escrevendo isso para os outros, você está escrevendo isso para
você se expressar. Então é como, imagina, assim, tá, agora você vê uma foto sua de infância, de adolescência. Aí você olha aquela foto, você sabe, não é mais quem você é agora. Você olha aquele adolescente, né, com uma roupa diferente, com cabelo diferente, com O tudo cabelo preto. diferente, cabelo preto. E, e aí você olha assim, mas você olha para aquilo com amor, com carinho, e você fala, beleza, eu fui isso, eu passei por aí, e tá no mundo, entendeu? Então, às vezes, eu encontro erros nos meus textos de referências que eu recebi, que era uma frase que eu citei que era de fulano de tal, e não é mais. Eu falo, gente, mas eu vou tirar isso do ar. Eu vou o quê? Vou queimar essa edição? Não, não vou. Eu faço uma correção na edição seguinte e coloco. Então, eu tinha esse peso dessa responsabilidade, né? Todos Então, têm. E isso eu acho importantíssimo você falar, porque isso é uma uhum, experiência, né? é. Para todos. Eu tive falando com um outro escritor, o Bruno Bussi. Ele, tá, agora eu já não sei se aquele livro é mais, não me representa mais. Eu falei, não, cara, aquele representa. Você estava falando com você daquela época, que vai se conectar com pessoas que vão estar receptivas àquele tipo de coisa. Pode ser que você não Exato. fale mais, entendeu? Exato. Então, e isso de deixar soltar, né, de deixar que o universo tome conta, porque eu acho que eu te entendo como é um processo de controle, né? É. Uhum. É Acaba querendo ter um controle. controle, é intenção, que a gente fala nas constelações, que a gente tem que entrar sem intenção, é um, é um querer se certificar. Esse texto vai ser aceito, eu vou ser amada, as pessoas vão gostar de mim, vão me aprovar. Sinceramente, é ficar mesmo escravo do outro. Então, aí quando eu me localizei dentro de mim, falei, beleza, legal, tem um monte de gente que gosta, eu estou recebendo pedidos de livro há 2 anos, então, quer saber? Eu vou assumir, vou trazer isso tudo para a primeira pessoa e vou colocar para o mundo e soltar. E soltar, né? E É. aí a pessoa vira e fala assim, nossa, mas aquele seu texto dizia, uhum, foi assim, eu passei por aí. Olha, que nem essa foto minha de criança. Eu fui assim, eu passei por ali. E Eu você falou, passei. foi assim para um monte de coisa. Eu vejo que quando eu assisto todas as suas lives, eu vejo as suas conversas, e você fala assim, foi assim, né? Foi assim, aconteceu, Essa frase né? nem é minha, originalmente é do Bert. O Bert Hellinger fala isso. Foi assim. O que você vai fazer? Você vai ficar voltando no tempo para lutar? Não vai, né? Isso é legal. E uma outra coisa, né, Daniela? Mas você traz a Daniela, né, para isso, porque você é uma pessoa pé no chão, que paga boleto, que cuida de marido, de filho, que toca, e isso também traz para dentro do texto essa coisa real, né? E essa coisa fora do idílico, né? Do perfeito. E você quer trazer isso, e por isso a sombra, eu acho que ela é tão importante, né, nessa sacada do teu livro, que não precisava ter meleca nenhuma de psicanalista, de terapêutico e Importante. tal. Não, mas é verdade, porque você traz aquilo que você sentia sem ter esse conhecimento. Porque às vezes até esse conhecimento traria uma certa manipulação daquilo que você estava querendo dizer. Obviamente você estudou isso. Depois quando você colocou isso, fez, mas eu acho que é o que é legal, né? Que é o que você traz para quem vai ler o teu texto, que vai falar assim, pô, essa é a minha experiência no meu casamento. Pô, e que eu sei que tem dentro da constelação a fuga do vitimismo, Uhum, uhum. né? O trazer da responsabilidade que quem tem o teu livro, né? Quem leu o Abraço da Sombra, sente a responsabilidade, É. né? Uhum. Não é um livro que vai estar falando, olha, a culpa são dos outros. Não. Vai falar assim, olha, existe a culpa, mas saiba da onde que ela vem, do que ela, por que ela existe, do que você está trazendo. Então é muito gostoso e eu vejo que as pessoas têm na leitura esse processo de entendimento. Né? E o que eu fico muito feliz, porque isso aconteceu comigo e eu falo para todo mundo. Né? E ao ler e quanto eu fui. Porque, por exemplo, quando eu li você fazendo a sua carta, você falando,
Eu poderia falar, ah, não, pô, mas ela é mulher, né? Isso não é para mim. Mas o entendimento é Uhum, para tudo, né? Que uhum, seria uma das coisas de falar assim, nós fazemos isso e etc. Né? Poderia ser uma coisa que, por exemplo, editorialmente eu pensaria, não, mas espera aí, homens também poderiam ler essa mensagem. uhum, E você bateu nesse martelo, não, sou eu, isso aqui vai ser. E como isso foi muito certo, uhum, né? Porque você falando do seu, e quem vai ler e quer entender, né? Quem uhum. quer entender, quem está aberto para a mudança, vai entender a sua mensagem. O que é legal, assim, tá agora, inclusive durante muitos anos, antes de eu me formar agora como consteladora, eu sempre falava que eu escrevia do lugar não de terapeuta, escrevia do lugar de gente comum, de paciente, digamos assim. Então eu brincava muito com isso, né? Olha, eu estou falando do lugar de paciente, eu não estou. Agora que também, depois de 5 anos, eu fiz toda uma formação e agora sim eu sou uma terapeuta de constelações familiares. Mas o que que é lindo das constelações é que você, na constelação, você é sempre o último. Não é você falando daqui para o constelado. Você está lá no fundo vendo o que a constelação daquela pessoa mostra. Você se retira do lugar de sabe tudo, de eu sei, eu tenho a solução, é isso que vai acontecer. Então, o lugar do constelador familiar dentro da formação da Hellinger, e eu imagino que, né, de muitas outras também que tem o Bert Hellinger como referência, é esse lugar de gente como a gente, que não sabe nada sobre o que é pisar nos sapatos do outro. Quem sou eu? Eu mal sei dos meus, né? Então, quando a gente se coloca assim, como gente, nós nos irmanamos na nossa vulnerabilidade, na nossa humanidade, e aí muita gente se sente assim, vista, se sente humana, se sente compreendida por esse texto, entendeu? Porque é sempre a começar em mim. Eu sou a primeira. Eu sou a primeira a cair, eu sou a primeira a ter essas sombras todas, eu tenho elas todas, todas, eu falo delas mesmo. E é isso aí. That's me. Também. Porque Exatamente. com toda sombra vem uma imensa luz, com toda a situação, com toda a defesa que se forma, vem uma possibilidade de desenvolver uma força incrível, né? As pessoas que têm grandes dores, destinos muito difíceis, elas têm algo enorme ali para acessar também. Eu só entendi uma forma de atravessar esse primeiro julgamento. E ao invés de ficar me condenando e me maltratando, falar assim, peraí, de onde vem isso? E aí, de passo em passo, você só descobre o quê? Sempre. É uma forma infantil de lidar que ainda está aprendendo a amadurecer e se transformar em amor, né? Então, Eu, eu acho o seguinte é também, isso. para quem, por exemplo, vier a ler o seu livro e ainda não leu, né? Tá nos escritores brasileiros, tá na Amazon, tá como audiobook, tá como e-book, tá de todos os tipos, não tem como não ler o Abraço à Sombra. Agora, uma das coisas também que a gente, quando compra um livro que nem o seu, a gente quer receita de bolo, né? Daniel? A gente quer Uhum. receita de bolo. E você fala do tempo, esse tempo de amadurecimento, esse tempo evolutivo de cada um, né? E aí você vem, né? O que você pode saber da tua, em que tempo você está. Eu acho que dentro você coloca a pessoa na ansiedade, mas você coloca ela também, calma. Que velocidade você consegue correr? Não é É. verdade? Eu não acredito nessas soluções muito fast food, fantasiosas, não. Eu sei que existem, sim, movimentos muito definitivos, por exemplo, nas constelações familiares. Uma pessoa que consegue, numa constelação familiar, se reconectar com a sua mãe ou com o seu pai, depois de Pronto. um período de um movimento interrompido muito doloroso, né? Uma pessoa que consegue efetivamente estabelecer isso, ela vai ter um ganho imenso e já muito grande, né? Só que, como ele se mostra no dia a dia? Como que isso se apresenta no cadinho das horas?
entendeu? Quando, né, você bate seu pé na quina do móvel, quando seu filho derrama o suco de uva em cima do seu celular, né? Quando alguém se vai, alguém morre, quando você adoece, enfim. Então, assim, existem coisas importantes e grandes marcos, sim, mas o dia a dia a gente vai estar sempre lidando com essas voltas no ser que nós somos e não tem saída, né, mágica, solução mágica. Mas tem o quê? Tem um treino, uma postura para eu saber, peraí, eu já passei por isso aqui antes, eu já conheço isso aqui, eu estou de novo entrando nesse lugar. Quem é a mãe aqui mesmo? Né? Quem é o adulto aqui mesmo? Sou eu ou são essas crianças aqui? Então, coisas assim, você vai estabelecendo marcos de compreensão e no dia a dia você vai se relembrando deles. E agora isso aí é até o último dia das nossas vidas. E que bom que é assim, porque esse negócio de perfeição não é para cá, né? Assim, a gente pode aprender uma forma mais leve de lidar, porque a vida ela é pesada, é natural que tenha peso, mas eu posso também encontrar uma maneira mais fluida de lidar com frustração, né? De me autoconhecer tão bem que quando eu cair de novo eu já falo assim, eu não vou entrar nessa de novo, não. Então é isso, é estado de atenção, né, que as pessoas falam muito no mindfulness, no aqui e no agora, mas conhecendo. Conheça-te a ti mesmo e a vida vai E sem pirar, né? E sem pirar, e sem fluir. pirar, e querer ficar no mindfulness sempre alerta. Não é. E eu acho que você vem com. No, você vem com um negócio muito interessante. Quem são nossos professores? Nossa família. E aí você fala de uma coisa que eu acho uma sacada também, que é a bênção da convivência. É. Não é? É na convivência, né, que a gente se coloca em teste, não é assim? As coisas acontecem aí, mas algumas pessoas também que ficam sozinhas estão lidando com, né, a presença da ausência, digamos assim, né? Então, acho que até tem muitas e muitas formas da vida se desenvolver e de nos desafiar, né? Cada pessoa é de um jeito. No meu caso, foi dentro de um casamento, né, com 3 filhos e lidando com a minha família de origem, né, com as questões todas que tem de lá, né? E pelo fato de ser brasileira, pelo fato de morar em Brasília, pelo fato de ser mulher. Então, cada expressão do nosso ser traz uma série de desafios, né? Então, é muito lindo. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa viver e aprender a lidar com isso com mais leveza, com mais tranquilidade. Porque o que eu também vejo, assim, eu acho que você traz isso para as pessoas, é esse entendimento. Que não interessa, por exemplo, se você também. É a convivência de querer viver, né? De estar entre pessoas, de estar ali para que o mundo faça. Porque eu acho que eu falo aqui que né, nós que mexemos com o livro, que somos ativistas sem sabermos. Somos Uhum. ativistas da cultura, da educação, né? Somos das bibliotecas, do mundo das ideias, da liberdade desse mundo, Da não é verdade? filosofia. Da filosofia, então, das ideias, do que tem de superior. Então, quer dizer, e acaba que agora, e essa convivência, querendo ou não, por exemplo, vou falar aqui, quem me falou para poder, vai agora, faz as suas lives, vai conversar aí com o pessoal, foi você. Porque essa convivência, para mim, é uma convivência difícil. Não é uma coisa que eu falo assim, eu tô super aqui, como é soltinho. Outro dia você mandou para mim, agora super soltinho aí nessa live, hein, não sei o quê. Mas para mim é algo difícil, né? E o que a gente está criando são essas pontes. E eu acredito que você, por exemplo, quando você coloca assim a bênção da convivência, é a bênção da convivência também com as outras pessoas, não só com os nossos, né? É com os nossos Claro. funcionários, né? Desses processos que as pessoas às vezes, agora que a gente está aqui nessa distância, mas a gente está no processo de convivência. E o que eu estou tentando fazer esse esforço
é fazer essa conexão, né, com você, que está aí, outro que a gente não pode mais se encontrar de uma forma tão fácil, não tem mais jeito de ir tão facilmente para ir para dentro de uma livraria, poder falar, explicar. Então, quer dizer, é fazer essas convivências. E aí eu te pergunto, Daniela, essa sua relação, por exemplo, com os seus leitores, né? Uhum, Antigamente isso não era possível. A gente vivia num mundo que os autores eles estavam numa distância muito grande, né? E uhum. hoje isso se transforma. E eu acho que você tem uma experiência muito legal com quem te lê, né? É, eu gosto de estar em contato com todos os leitores. O pessoal fica surpreso, porque todo mundo que me escreve eu respondo. E eu Eu também respondo fico em surpreso. todas as minhas redes sociais. Eu respondo no YouTube, no Facebook, no Instagram, no meu tempo, né? Do meu jeito, às vezes só um coraçãozinho, às vezes uma coisa ou outra, mas durante muito tempo eu comentava, todos os comentários que entravam eu respondia, sabe? Mas naturalmente com a quantidade e o volume eu tenho ainda curto, ainda entro e mostro minha presença, mas não consigo ter a mesma, né, atitude. Agora sim, foi difícil para mim no início. Eu também, eu sei o que que você está sentindo nesse seu incômodo de estar se expondo aí, porque eu tinha medo de desagradar alguém, eu tinha medo de ferir alguém, até que vem o primeiro ataque de hater, né? Até que vem, quando eu fiz aquele texto sobre as raízes do Brasil e que várias pessoas amaram e teve, né, aquela história daquele livro, né? O primeiro casal brasileiro, eu passei por aquela experiência. E aí eu pensei, pera, mas eu falei de um lugar de tanto amor, por que que eu vou tirar esse texto agora do ar porque desagradou algumas pessoas? Eu vou responder para essas pessoas com o respeito que elas merecem e vou manter, eu não posso calar minha voz, né? Então, cada passo nesse mundo de você ser escritor, você vai aprendendo a soltar esse processo que você chamou de processo de controle, ou, por exemplo, quantos livros eu vou vender? Ah, será que essa edição vai durar quanto tempo? Vai acabar essa edição? Não vai? Será que vai aparecer alguém, né, no lançamento do livro? Ixi, já passei pelas experiências todas, né, Tagore? Passei por experiência de ninguém aparecer, passei pela experiência de lotar, de aparecerem 400 pessoas, né? E, e o que está lá em comum, né? Tô eu. Eu lembro que quando fui lançar lá em Portugal, apareceram duas, três pessoas na palestra, pois eu palestrei para aquelas três pessoas com toda a garra, se tivesse aparecido mil, entendeu? Eu falei, pois agora eu vou fazer. E saíram troncha lá da palestra, do tanto que eu falei no ouvido delas. Então, o elemento comum sou eu. E eu falei, vamos lá, o importante é que eu tô aqui, é que eu tô falando, é que eu tenho voz. E isso uma gratidão que eu sempre vou ter a você, né, Tagore? Porque eu já ia fazer o livro, o e-book. Mas aí quando a gente conversou, que a gente tomou aquele café, você falou assim, não, mas botar no concreto é outra coisa. Colocar isso no papel. E como eu fritei, como foi difícil, né? Você vê aquelas ideias irem para um papel e ficar ali. Tem um peso isso, né? É E verdade. eu acho que o editor, ele faz essa sustentação para que a gente consiga ter a coragem de trazer para o concreto essas ideias, né? Então, assim, olha, agora já rodou o livro, já era. É seu, você assinou, e nesse tempo, em 2018, você lançou um livro assim assado, para o bem e para o mal do que vier disso, né? Então, É. o editor, ele tem isso, ele dá voz para a gente, né? Ele dá esse espaço, a banca, né? Você vê que eu não tinha pensado agora nessa sustentação? E é verdade. É. E uma coisa que eu acho interessante é que é o seguinte, se a gente for passar vergonha, a gente passa junto. No É. seu caso, eu só tive alegria, entendeu? E se eu tive alegria, foi uma coisa fantástica. Então, quer dizer, eu acho que foi assim, é uma irmanada também das suas ideias. Eu abraçar essas ideias, né? Porque eu acho que hoje eu não publico nada que não me traga muito prazer, né? E que me traga também que eu sei que quem vai ler vai ter a capacidade também de aproveitar, de fazer algo melhor,
né? Boas mensagens não existem nada. E você me trouxe esse sentido, né? Que é o sentido do espiritual, é o sentido de fazer o bem, né? É o sentido de aceitar, né, que há uma mensagem a ser passada em cada uma dessas folhas e que vale a pena eu lutar por isso, para que esteja no maior número de livrarias, que o maior número de pessoas tenham a capacidade e a possibilidade de ler e de conhecer. E eu acho que esse papo de editora, mas também é isso, sabe, ô Daniela, um pouquinho dessa coisa de te conhecer mais como escritora, né, Uhum. de ter um pouquinho de compartilhar, e eu acho que é isso que me deu força, que me deu sustentação, de compartilhar essa coisa fantástica que é conhecer pessoas fantásticas que nem você. Entendeu? Você vê aquela live maravilhosa que a gente fez, né? Comigo, com a Adriana Com a Lívia. com a Lívia. Nossa, e assim, realmente, cada pessoa que você edita, né, que você publica, é um novo universo que se abre para você, né? Eu imagino a quantidade de sustentações e também vergonhas, né? Essas coisas que a gente passa, elas fazem parte, né? E eu É. fiquei pensando, gente, quem é esse editor doido que topou soltar esse livro comigo? Imagina um livro chamado Abraço à Sombra. Quem é que vai querer abraçar a sombra? Porque muita gente achava que a sombra é o mal, a sombra É. é o diabo, é isso. Então, eu falava, gente do céu, mas é isso, esse é o nome, é isso mesmo, né? E aí, até que eu entendesse que a sombra ela faz parte desse nosso mundo, que é dual, e com cada sombra que eu abraço, vem uma luz correspondente, que a minha luz é quem abraça isso, né? E traz tanta riqueza para mim. Até que hoje em dia eu já olho para a sombra e vejo ela como luz também, a luz como sombra, porque sabe o que acontece agora? Quando a gente sobe muito, o que derruba a gente para o chão de volta é algum aspecto de sombra. Sabe quando você está se achando muito tal? É ela que te traz de volta para o chão e te humidifica. Fala assim, então, querido, você não está não é isso tudo, não. Entendeu? Você ainda é humano. Você ainda está passando por essa e essa experiência de aprendizado. Então, nesse aspecto, é algo que está sempre nos chamando para ir um pouquinho além. Vem um pouco mais, olha um pouco mais. Você pode ampliar ainda mais o seu olhar. Você pode amadurecer. E aí eu percebi que esse contato com a sombra é aquele mesmo contato, né? Eu não sei se é Platão que fala isso, mas quanto mais eu sei, mais eu vejo que nada sei. Ou como Eduardo Galeano, quando ele se refere à utopia, a esse desconhecido, ela é o quê? Ela é como um horizonte. Eu caminho 2 passos e o horizonte se afasta outros 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte se afasta 10 passos. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não pare de caminhar, né? Então, cada Fantástico. vez que eu vou para esse desconhecido em mim mesma, eu amplio e abro para algo novo. E assim é. Cada dia, agora, que a gente acorda, é Muito um legal. dia novo, né? A gente vai. Eu não sei o que vai acontecer naquele dia. Eu estou entrando no escuro, né? Algo novo vem dali. Mas é assim a vida, né? É. E aí você falou um filósofo, você falou de um escritor, e aí eu vou te perguntar. Você, menina, gostava de ler? Sempre. Gostei muito de ler. Eu passava horas e horas. Naquela época não tinha internet, né, Tagore? Mas a internet a gente lê. Eu leio muito na internet também. Mas assim, eu tinha umas coleções interessantes. Meu pai, eu era leitora, sabe de quê? De enciclopédia. E eu gostava de biblioteca. Eu, todo o meu processo de me preparar para o vestibular era estudando em biblioteca, que eu gostava daquele silêncio, cheirinho de livro. Então, eu tenho essa coisa bem de livro mesmo. Lia muito. É. É engraçado, né? Você falou o silêncio da biblioteca. É engraçado que isso foi uma das coisas que eu acho que vai haver uma revolução também nesse mundo do livro, da biblioteca. A biblioteca não vai ser mais esse espaço só de silêncio, né? Você vai estudar na sua casa, você vai ter uma área só para você ficar no silêncio. Mas a biblioteca vai abrir agora para um outro mundo. E aí eu te pergunto, você teve algum, por exemplo, se você fosse assim, teve algum um escritor que te influenciou quando você pensa em escritor, vem alguma coisa à sua cabeça? Ai, meu Deus, tem vários, né?
vários Então fala um agora. Agora, o que você está pensando? O primeiro que veio, É. Gabriel Garcia Marques. Hum, é Realismo mesmo? fantástico. Uhum. Eu, nossa, realmente amei. Amei a obra dele. E li entre os 16 e 18 anos. Eu li todos os livros dele, né? Gostei muito dele. Ai, que legal. Pergunta. Você tem, né, para quem, por exemplo, você tem algum livro que você leia que para ti, por exemplo, você tá agoniada, aí você vai é, e você vai e procura um livro? Quando eu tô agoniada e angustiada, É. Você tem algum livro que te acalma? eu tenho, tá aqui do lado, ó. Ó, pra você ver que eu Qual não tô é? mentindo. Ah, e falar nisso, É. eu nem vi, eu nem pedi para ir bisbilhotar a sua biblioteca. Você está perto dela? Eu tenho duas bibliotecas aqui em casa. Que Maria, hein? Nossa Senhora. Peraí. Deixa eu mostrar aqui. Ó, esse aqui é o livro. É, esse é o Evangelho. Olha como é que ele tá. Ó o dedo marrom. Dá É, pra ver? parece o Em Nome da Rosa, né? É. Aí tem Que é aqui a do aquele. meu quarto. Peraí. Gente do céu, vou mostrar a sapato. Só você mesmo, tá, Glória? Aqui. Esse aqui é esse Ah. é a minha bibliotequinha do meu quarto. E aqui é a sapateira. Tá aqui. Mulheres, livros e sapatos. Tinha que ser mulher mesmo. Ah, é, ó, vou mostrar. É. Isso aqui é a minha estrutura, né, do meu Ah, que escritório legal, aqui. caramba, super estrutura. Nossa, que legal. É porque escritório em casa, Não, né? Ficou assim. é No máximo tá verdade. lá no escritório, eu fico aqui. Ai, que legal. Sabe por que que eu pergunto isso? Tem um Hum. livro que eu adoro ele, que é sobre autores e ideias. E eles têm Hum. várias perguntas insólitas para escritores. E uma dessas que eu adoro, que é essa, tipo assim, você tem algum um livro que te acalma para que você leia, né? Que É. você lê e que te acalma, É, né? o meu é evangelho, não tem jeito. Eu sou muito chonada em Jesus. Eu gosto das parábolas, eu estudo mesmo isso. Ai, que legal. O, o que eu acho interessante nessa coisa, que as pessoas às vezes acham que, e o que eu digo, né? Você acha que existe escritor sem ser leitor? É, eu acho que é difícil, né? Acho difícil, mas não duvido não. Esse mundo é muito, mas acho muito difícil. Acho que é bem mais fácil essa história, né? Que nada se cria, tudo se copia. A gente está numa rede, então a gente vai se enriquecendo, né? Lendo os outros e aprendendo. Eu gosto muito de ler. Tem pessoas que eu acompanho diariamente. Aqui no Instagram tá virando a minha biblioteca, tá virando muitos perfis de pessoas que escrevem todos os dias. Eu leio com atenção, muitos colegas meus também, pessoas que me inspiram. Eu gosto muito, eu tô sempre lendo. Todos os dias eu leio muito. Ah, que legal. Eu também, essa coisa do Instagram, eu também fico agora sempre dando uma procurada, né? Porque eu vi que tem muita gente legal produzindo, né? E falando e conversando. E eu acho que a gente entra em contato com um monte de coisas que até é difícil, por exemplo, citações, às vezes citam. Ontem, até o Oscar me fez, falei, gente, eu vou dar uma assistida, né? E aí eu vou entrar com a minha derradeira pergunta, né? Então, Meu ontem eu Deus. assisti e eu fiquei meio chocado com um filme chamado Dois Estranhos, Hum, que foi que ganhou uns Oscars de áudio, não sei o quê. E eu achei sobre a coisa do negro nos Estados Unidos, e eu fiquei, cara, e aí toda vez que eu. É sobre. Eles fazem uma brincadeira dessa coisa de ir e voltar, sabe? É um cara sempre morrendo, é como se fossem os negros sempre morrendo de várias maneiras, e ele sempre sendo perseguido. hum. E aí me veio, cara, a sombra na cabeça. Eu falei, gente, será que. Porque eu fico pensando sempre em sombra, né? E essa coisa que eu acho interessante. Será que essa coisa, aquilo que a gente não enxerga, né? A sombra que a gente tenta esconder, ela é a que nos bate? É a que nos mal. Claro, claro. É sempre assim, aquilo que eu evito olhar, aquilo que eu julgo, que eu excluo e que eu me considero melhor do que o outro,
é aquilo que vai aparecer em mim. É aquilo que exacerba em mim. E Então, isso pode ser reverberado para uma sociedade. coletivamente existe sim essa expressão. Então, é só importante assim você não achar que você tem que concordar com uma pessoa que você sente que faz algo diferente de você. Não é você concordar, mas é você dar espaço e dar direito ao outro de ser como ele é. Obviamente que essa pessoa vai ter que encarar as leis, né? As leis da terra, as leis do bom convívio. Se você, por exemplo, tem uma esposa ou um marido que está abusando na relação, ele vai precisar lidar com limites. Então, o fato de você observar alguém que é diferente de você não quer dizer que você vai concordar e nem que você vai se submeter. Entendeu, Taguari? Tem uma diferença. Mas você dá a outra pessoa o direito de ser como ela é. E aí, se você vai conviver com ela ou não, é outra história, né? E é diferente de uma pessoa sair por aí com uma arma, matando todo mundo, desmatando, ou fazendo coisas horríveis. Não, ela vai precisar lidar com a justiça, né, da terra. E eu digo assim, a justiça divina também. Naturalmente, todo efeito gera uma causa e uma consequência. Toda causa gera um efeito e uma consequência. Então, a questão é, muitas vezes o que eu não consigo olhar em mim, eu fico projetando no outro. Seja na mãe, no pai, nos irmãos, nos filhos e também no coletivo, no político, sabe? É uma série de coisas. E isso não impede de você ser um ativista, de você ser uma pessoa politicamente engajada, de você ser uma pessoa que expressa. Quer ver uma pessoa que era super engajada, mas conseguia fazer isso desse lugar de consciência? O Gandhi, um ser humano como eu e como você. Entendeu? Ele não era Deus aqui na Terra, ele era como nós. Então, ele colocava as posições dele, ele dizia, né, o seu limite, o seu sim, o seu não, ele se postava nos lugares, mas ele não ficava ali em cima dizendo, você, não, entendeu? Ele simplesmente, ele se levantava e falava por ele mesmo. É uma diferença, entendeu, Tagore? De você ficar falando, você é isso, você é aquilo, e eu não tô olhando para mim. São duas coisas diferentes. Tá? Bem legal, bem legal. E é muito bom. Ô, Daniela, e aí eu acho que eu estava com essa pergunta para te fazer. Eu tinha que fazer, porque eu acordei com ela hoje de manhã. E aí eu tive que te fazer essa pergunta agora por causa desse negócio que eu queria que você me falasse. E gostei, eu adorei, como sempre, a sua resposta. Pergunta: vamos deixar um livro vamos dar um livro de cortesia hoje para quem mandar um direct ou para mim ou para você agora, né? Aí eu quero que você autografe um livro e eu vou mandar para alguém. O primeiro direct que chegar aí no seu direct e o que chegar ou no meu, a gente manda isso, um livro autografado pela Daniela. Fechou. Ok? Aí você vai ter que vir aqui em casa buscar o autógrafo e tomar um café comigo. Tá certo, De eu irei com máscara. todo prazer. De máscara, claro, com certeza. Deixa eu te perguntar. A gente está chegando no fim. Você quer agradecer alguém? Você quer mandar uma mensagem? Você quer ter um monte de gente mandando zilhões de mensagens aqui, né? E falando. Você quer responder alguém em especial? Todo mundo que está aqui são todos muito queridos e deixar um beijinho para todo mundo e dizer, galera, escrevam, tenham sua voz, o Tagore é um super editor, tá? Então, vocês estão em boas mãos. Quantos livros você eu já abri caminho aí para você editar, Tagore? Uns 10 outros aí. No mínimo. Eu já perdi até a conta dela. Então, vamos embora, vamos continuar. Keep talking. Além de keep Exatamente. walking, keep talking and Keep writing. talking, keep talking. Então, olha, para todo mundo que está aí, quem mandar um primeiro direct ou para mim ou para Daniela, a gente vai mandar um livro autografado do Abraço à Sombra. Já da segunda reimpressão da segunda edição, que está saindo do forno daqui a pouco, que estará daqui a pouco Jura? Já chegando rodou? na casa das Andes. E ela já rodamos, agora
Eu não Estamos num sabia, processo de fiquei sabendo agora. acabamento. É verdade. Suas lives são cheias de emoções. Tá vendo como você tá soltinho? Quando eu falo isso, você tá fazendo doce aí, já nasceu para isso. Ah, mas eu acho que quando a gente tá falando do que é a nossa verdade, né? Então eu acho que é muito bom. Eu fico muito feliz. Daniela, queria te agradecer aqui em público mais uma vez, né? Por ter escolhido até agora, de ter confiado aqui, né? E de continuar o caminho aí conosco. Brigadíssimo. Um grande beijo. Eu acho que a gente chegamos aqui na nossa 1 hora, né, Daniela? Que eu acho que tá bom, né? Porque senão, Tá se ótimo, deixar eu e tá você aqui ótimo. falando, a gente fica falando umas 10 horas, né? Não, não, Fácil. não. Tem que fazer aqui. Agora tem filho para dar jantar. Tem, e eu também. Dani, obrigado. Porque é obrigado com aquele sentido que eu te mandei. É um Tá obrigado bom. que eu me comprometo com você. Mesmo aqui, muito obrigada, meu irmão. Amo você. Já virou irmão, mais do que editor. Seguimos juntos, tá? Um beijo, Obrigadão, boa gente. noite a Obrigado para todos. todos. Obrigado para todos que estão aqui. E teu livro está com frete grátis na Escritores Brasileiros para todo mundo que for entrar lá até o final da semana. Obrigado, Dani. Um abraço Nada, para todo mundo, querido. um abraço para o Máximo e para as crianças aí. Um Tchau, beijão. pessoal. Valeu. Tchau. Obrigadão.